Deus visitando a Margarete Calabai. Quem que é? Você tá rindo? Quem é? É sua tia? Chegará um dia em que no lugar dos pastores, alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Charles Spurgeon. Afasta-se de mim, porque nunca o conheci, praticante de iniquidade. É impressionante a capacidade do ser humano de encostar em qualquer coisa e isto virar uma merda completa. Nem sequer o evangelho conseguiu escapar desse superpoder mortal. Porém, neste vídeo não haverá distorções, mas apenas verdades absolutas e únicas, salgadas e duras como o verdadeiro evangelho. Não é muito difícil de refutar a existência da liberdade humana, né? Ou a existência do livre-arbítrio. A maior prova disso é que ao invés de estar fazendo esse vídeo aqui, eu queria estar numa praia, dando tibum, um calor desgraçado desse aqui do Nordeste. Mas infelizmente, né? Estamos aqui fazendo vídeo. Eu sei muito bem que isso não é uma argumentação válida, então vou tentar ser mais preciso. Definição do livre-arbítrio. Puxei aqui no Google, a definição do livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisões sem ser influenciado tanto internamente como externamente. Pelo menos eu, em algumas decisões que eu tomo, eu acabo sendo influenciado externamente. Por exemplo, eu queria estar na praia. Por que eu não estou na praia? A influência externa eu acho que seria a falta de dinheiro, a falta de vontade, talvez, de levantar e ir pra praia, a falta de dinheiro, a falta de vontade, deixa eu ver, a falta de um carro, falta de segurança. Existem várias influências externas que podem influenciar eu acabar não tomando a decisão que eu quero tomar, que é ir à praia. Só que o debate que eu quero trazer não é este. O debate que eu quero trazer aqui é a influência interna. A influência interna. Tentem adivinhar de que influência interna que eu estou falando. Não tem outra influência, né? A não ser a influência do pecado. Na Bíblia temos várias passagens que mostram que o ser humano ele tem outra vontade além da própria dentro de si mesmo. 1 Coríntios 7:22. Porque aquele que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é homem livre do Senhor. E semelhante também àquele que é chamado, sendo livre, é servo de Cristo. A Bíblia aqui traz dois cenários. O primeiro é o cara que é escravo. Este é chamado pelo Criador e se torna um homem livre do Senhor. Também tem outro cenário, que é o cara que já é livre, que é chamado e se torna servo de Cristo. Veja bem, nos dois cenários percebemos que leva-se para uma única consequência: ser servo do Senhor. Deus chamou o livre entre aspas, e se tornou servo de Cristo, escravo de Cristo. E o escravo foi chamado, acabou se tornando servo também, né? Nos dois cenários ele acabou sendo escravo. Aí continua aqui, né? Fostes comprados por um preço, não sejais servos dos homens. Irmãos, cada um permaneça com Deus naquele que foi chamado. E assim se segue. Também tem outra passagem. João 8:34. Respondeu-lhes Jesus: na verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quando eu li isso, eu particularmente pensei: quem é que não comete pecado? Cara, inclusive, acho que é aqui nesse mesmo evangelho que acontece lá aquela cena do jogue a pedra se não tiveres pecado, né? Qual homem, qual ser humano que não possui pecado? Então todo ser humano é servo do pecado, é escravo do pecado. Somente aqueles que foi chamado por Deus, que é servo de Deus e não mais do pecado. Isso não necessariamente significa que
essa pessoa vai deixar de pecar. Mas e uma capacidade de lutar mais com o pecado, de não querer fazer aquilo, né? Que na verdade essa vontade, inclusive, nem vem da gente, vem de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Ele quem efetua em nós os salvos, tanto o querer quanto o realizar, segundo sua boa vontade. João capítulo 1, versículo 13, também diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, toda boa vontade que você pratica não vem de você, mas de Deus. Então a vontade de lutar contra o pecado, ela não vem de si próprio, ela vem de Deus. Todos os que já foram salvos ganham essa graça de Deus, a vontade de lutar contra o pecado e não permanecer nele. Por isso que aquele que é salvo, ele não utiliza do argumento: eu vou viver uma vida iníqua porque eu já sou salvo. Eu vou matar ele porque eu já sou salvo. Então não vai fazer diferença nenhuma, já que eu sou salvo, se eu praticar isso. Quem é salvo não quer praticar essas coisas. Por último, eu quero trazer a passagem aqui de Romanos, capítulo 7, versículo 14 ao 25. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço, eu não o permito, pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que odeio, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Então agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não o encontro. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu não acho, então, esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O questionamento que eu quero trazer com esta passagem é: o ser humano, mesmo após salvo pelo sangue do Cordeiro, consegue escolher, utilizando e exercendo a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, sempre não pecar? Em todos os cenários que você se encontra, onde você tem duas escolhas, isto é, não pecar e pecar, você, mesmo regenerado, consegue sempre escolher não pecar? Romanos 7, versículo 14, mostra que o ser humano ele não tem essa capacidade. Paulo, nesse cenário aqui, ele já estava regenerado. Mesmo assim, não conseguiu não pecar. No versículo 17, aqui ó: então agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o pecado habita nele, faz ele tomar a decisão que ele, na sua mente, não quer. Como é que uma pessoa que passa por isso pode ter a capacidade de tomar decisões sem ser influenciado internamente? Não vejo esse cenário, né? Por isso a existência do livre-arbítrio é uma farsa. Não existe ser humano. Não existe. Eu acho que não existe até nenhum ser, tirando Deus, né, que tem a capacidade de tomar decisões sem ser influenciado internamente e externamente. Acho que não preciso de muito mais, né, para provar que a existência do livre-arbítrio é uma farsa. Agora sim, o ser humano, ele não é um robô. Após ser regenerado, Deus vai colocar escolhas na sua frente, e se você tomar decisão errada, você vai acabar se ferrando. Mas isso não compete à sua salvação. Por exemplo, você tomar uma decisão, você vai perder a sua salvação. Isso não existe. Cadê? Deuteronômios, capítulo 30, versículo 19.
Gosto dessa passagem porque mostra muito bem o que eu quero dizer. Aqui, Deus estava falando com essas pessoas, com o povo de Moisés, que já era um povo salvo, né? Ele deu algumas opções para esse povo. Esse povo poderia escolher se ferrar ou não se ferrar, basicamente. Eu gosto desta passagem aqui, Deuteronômio 30, porque ela mostra exatamente o que eu quero dizer. O ser humano, ele não é um robô. Deus ainda dá a capacidade dele tomar decisões. Mas é como se fosse tipo isso. Você tem a capacidade de escolher entre comer uma coxinha deliciosa, cheio de óleo, gordura, pão, ou escolher comer um prato saudável de comida, carne, arroz, feijão, salada. Você tem a capacidade de tomar essa decisão. E essa decisão, ela vai trazer duas consequências. Se você comer a coxinha, você vai engordar. Se você comer o prato saudável, você não vai engordar. Você vai, além de não engordar, você vai ter os benefícios de ficar mais forte e as vitaminas, né, que possuem ali na salada. São dois cenários, são duas escolhas e são duas consequências. Uma sendo boa, outra sendo ruim. O ser humano ainda tem essa capacidade de escolha. Que é o capítulo 30, Deuteronômio. Deus aqui, ele ofereceu a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Tem algumas pessoas que traz esse versículo como a prova da existência do livre-arbítrio. Eles afirmam o seguinte. Aqui, Deus deu duas opções, o céu e o inferno. Só que é só você ler o versículo que Deus em nenhum momento aqui fala da salvação, fala de redenção, fala de livre-arbítrio, né? Isso aqui se trata de uma decisão terrena. Por isso que eu gosto desse versículo, porque ele exemplifica exatamente o exemplo que eu dei. O ser humano, ele ainda tem a capacidade de tomar decisões ruins, mesmo após ser regenerado pela graça de Jesus Cristo. Ele ainda, infelizmente, tem a capacidade de tomar péssimas decisões e se desviar do caminho. Preste bem atenção, se desviar. Todo ser humano, ele acaba meio que dormindo quando está no seu caminho para a redenção, para evoluir espiritualmente. Ele acaba sempre, infelizmente, caindo no pecado. Como eu disse, o ser humano, ele infelizmente não tem a capacidade de escolher não pecar sempre, porque o pecado habita nele. Isso só vai ser possível quando o Messias voltar, glorificar nosso corpo e tal. Esse texto aqui mostra exatamente isso que eu quero dizer. O ser humano, ele ainda possui a capacidade de tomar péssimas decisões, e decisões que vão que acabariam levando ele ao inferno, inclusive, né? Mas não. Esta passagem aqui, ela não prova a existência do livre-arbítrio e prova que o ser humano, ele ainda tem a capacidade de escolha, que não se torna um robô, né? O ser humano não se torna um robô após ser regenerado, só faz a vontade do Criador e pronto. Ainda tem decisões que vão acabar ferrando a vida dele ou acabar não ferrando. Por isso, quando você tomar suas decisões, não pense que, eu sou salvo, então vou tomar essa decisão aqui porque eu já sou salvo, não sei o quê. Isso só é uma evidência de que você não é salvo, porque se você realmente fosse salvo, você ia querer tomar decisão que não faz você pecar, né? Quando eu aqui falar sobre o livre-arbítrio, eu quero falar sobre algo importante. Capacidade do humano de escolher a Deus ou ao Satanás.